É, essa aqui, né? Tá. É. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu acho que você já sabe, mas você tá ouvindo ou assistindo o Roubando a Cena, o seu podcast menos favorito do audiovisual. Onde tragamos as pessoas mais inteligentes que eu aqui pra eu adquirir o conhecimento, né? E no máximo dos casos a gente bater aquele papo furado, né? Então, vamos partir para o bloco das notícias, né? E lembre-se de conferir as fontes, tá? Porque eu peguei tudo do ChatGPT. E se você não sabe, o Oscar desse ano ele vai acontecer no dia 15 de março. E se você não quer financiar essa máfia de streaming aí, você pode assistir o Oscar na Globo com os comentários do Zé Wilker. Zé Wilker morreu. Então, eu acho que quem vai comentar dessa vez é a Glória Pires, né? Essa queridíssima aí. Não sou capaz de opinar. Então vamos para a lista. Não essa que você imaginou, tá? E nesse ano o filme Sinners bateu aí o recorde de 16 nominações, ultrapassando aí o recorde do Titanic e do La La Land. Coisa que não deve ser muito difícil de fazer, né? Era pra produção tá rindo mais, né? E o filme Uma Batalha Após a Outra foi nomeado em 13 categorias. Devia se chamar Uma Nomeação Após a Outra. E temos uma nova categoria para consolar mais o profissional do audiovisual, que é o prêmio para diretor de elenco, direção de elenco. Então aquele cara que escala o ator amigo, aquela atriz bonita, ele vai ter uma estatueta para ele também. Todo mundo continuando seu processo. Vamos lá. Isso aí, ó. Vamos comer agora, ok? Quero o chão limpo. Vamos lá. Comendo, isso. Pensando na piada, vai lá. Minha parte acabou, eles estão prontos. E temos também o grande Wagner Moura concorrendo aí pro Oscar de melhor ator. Você é a cachorra mais burra aqui desse calçadão. Porque só você não viu ainda que eu amo você também, sua cachorra, sua piranha. Também temos o... Eu só lembrei o nome do Wagner Moura aqui, tá? E falando do Wagner Moura, o filme Agente Secreto também concorre para melhor filme. Apesar que eu acho que ele vai perder pro filme do Fórmula 1, que é bem mais veloz. Logo atrás vemos a máquina do mal com o seu volante malicioso e cheio de mais intenções. Informes de cartazes do Cine Cultura. Se você é privilegiado, tem aquele horário de herdeiro para assistir filme em Cine Cultura, tipo 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, eu vou te falar aqui o que tá em cartaz, tá? Estamos tendo aí a Ghibli Fest, né? Com aqueles filmes anime que são muito bonitos, mas um pouquinho difícil de entender. O que tá na Ghibli Fest? O Conto da Princesa Kaguya, A Princesa Mononoke, Memórias de Marnie, não sei, Contos de Terra-Mar, Castelo no Céu, O Mundo dos Pequeninos e O Reino dos Gatos. Se você não é esse adulto infantilizado, tipo Peter Pan, e quer ver filme sem ser desenho, temos aí o Hamnet, Sonhos de Trem, que não foi feito em Minas Gerais, ironicamente. E você já assistiu aquele filme que o Timothée Chalamet, ele é um cara meio doido assim, meio maluco? Então, lançado outro, o Might Supreme. E também temos em cartaz o Bugônia e, por fim, o Agente Secreto. E agora o motivo pelo qual vocês vieram assistir essa porcaria aqui, a nossa convidada, entrevistada, Jo, pode vir aqui, por gentileza. Não, assim, não tô ocupado, né? Porque essa produção também não trabalha direito. Eu acho que não tá gravando ainda, não. Por isso que eu tô falando. Aí, um pouquinho o microfone assim, tá a altura boa pra você. É pra ele ficar obstruindo a visão, assim? Não, a câmera tá lá, só a sua visão de mim, né? Acho que não é muito privilegiada a visão de mim. Eu posso abaixar ou não posso fazer? Pode abaixar, pode fazer. Senta assim, cara. Ou não pra que artista? Só não bastante pra, não sei, se sentir em casa. Desculpa, eu acho que... Tá. É isso aqui? É isso aí, tá bom aí, produção? Vocês aí que eu estou no cinema aí, sabe dessas coisas? Vocês acham aí? Tá. Então,
E pra quem continua aqui, nossa convidada de hoje é uma pessoa proparoxítona e eu nem sei por que que ela escolheu vir pra cá, né? Eu nem sei por que que ela, né, concordou com isso aqui. Ela é professora, roteirista e pesquisadora, mestra e doutora e dá aula na UEG no curso de Cinema e Audiovisual. Ela também coordena o projeto de extensão Trama e dá aula de roteiro e montagem. Eu abri o látis dela aqui no meu celular e travou tudo. Tão grande que é, meu Deus. E pela reputação de boa professora dela, provavelmente o cara que escreveu isso aqui não teve aula com ela, né? Uma chuva de palmas para Jo Levi. Tá. É Jo de Joana, né? Quase isso. Minha avó se chamava Joana. E a gente nasceu no mesmo dia que é dia de São João. Olha só. E aí, meu pai inventou esse nome, que é uma misturinha ali, e deu Joanice. Joanice, entendi. É porque esqueceu de colocar o resto do nome, só colocaram a primeira sílaba. Entendi, compreendi. Aí eu vou chamar de Jo mesmo, que é menor, né? E Jo, assim, pra falar a verdade, eu te chamei aqui porque eu tô começando nesse negócio de podcast. E eu não sei. Assim, quando você olha pra mim, sabe que eu sou um profissional de muitos anos no audiovisual, né? A gente tem de acreditar nisso. Há muito tempo na caminhada aí, mas a real, assim, é que tô tendo a humildade de te falar aqui que eu tô meio perdido nesse negócio, sabe? Entendi. Então, você parece que é uma pessoa que sabe um pouco, assim, escrever coisas e tal, tipo, de transmitir ideias. E, tipo, isso aqui é mais eu te explorando na minha ignorância, tá bom? Tá certo. Então você quer que eu, de alguma forma, contribua, né? Pra que isso aqui funcione. Sim, de maneira gratuita também, né? Jo, qual é menos pior? Ficar meses escrevendo assim, numa cadeira, num escritório, com as costas doendo, ou participar de um set, um ambiente hostil, satânico, passando raiva com as costas doendo. E, tipo assim, eu prefiro entrevistar as duas partes, né? E reviver suas dores. Mas, assim, pra você, qual que é melhor ou pior? Ficar escrevendo no escritório ou participar de um set? Olha, eu acho que isso tem muito a ver com o perfil, né? E eu, particularmente, acho menos pior ficar nesse ambiente enclausurado e escrevendo do que participar no set, porque eu acho realmente o set um lugar muito hostil. Hum. Set não é para qualquer um, set é para os fortes, né? É importante a gente notar isso. E eu não me sinto muito, sabe, capacitada para transitar por esse lugar. São muitas pessoas, assim, hoje em dia, que elas passam pela sua matéria e ficam. E hoje em dia as pessoas estão querendo cada vez menos escrever e ler, né? Elas deixam o chat GPT para fazer tudo por elas. Mas é um trabalho difícil, né? É. É um trabalho duro. E esse programa aqui claramente não foi feito por um leitor, né? Você acha que as pessoas, os seus alunos que passam, eles estão ficando cada vez mais ou menos, assim, nas questões de querer fazer roteiro? Eu acho que eles se entusiasmam por fazer roteiro. Eu acho que normalmente eu tenho uma leva de alunos que têm interesse, que entram no curso com essa pretensão de serem roteiristas e tudo mais. Muitas vezes, assim, ao longo do tempo, ele vai percebendo que tem certas dificuldades, e isso, se no momento anterior, que alguns anos atrás, a gente poderia perceber que isso ia fazer com que esse aluno se esforçasse cada vez mais para superar essa dificuldade de escrever, hoje ele pode lançar mão de outros recursos, né, de inteligência artificial. Então esse é um grande desafio para a gente que está aqui também, do outro lado, nessa situação de ensinar a escrever. Eu uso aspas porque não sei em alguma medida, o quão a gente consegue ensinar alguém, né, a escrever. E falando nessa coisa de IA, a IA ela entra como assistente de roteiro ou roteirista daqui em diante? Porque, tipo assim, tem muitas coisas hoje em dia que eu tenho certeza que foi escrito com IA, tipo, o final do Stranger Things, sabe? Eu acho que ali tem. Então, isso aí é uma coisa controversa, porque se por um lado a IA, assumir o lugar do roteirista, isso é uma questão trabalhista inclusive, né, a gente teve greve há alguns anos atrás do sindicato dos roteiristas nos Estados Unidos, e essa é uma grande questão, no sentido de resguardar para que roteiristas humanos continuem escrevendo e que eles não sejam substituídos por IA. Por outro lado, acho que IA pode ser um assistente de roteiro interessante.
né? Alguém, que você vai manter alguém, entre aspas, que você vai manter uma interlocução ali para conseguir produzir alguma coisa. Se for vista como uma ferramenta, acho que pode ser útil. O problema é você terceirizar a sua criatividade, terceirizar a sua imaginação, né? Terceirizar a sua potência de escrever. Isso que é complicado. Sim. Então, já que a gente tá falando de ChatGPT, vou pedir pro ChatGPT fazer uma pergunta pra você, né? Ah, Porque, vamos tipo lá. assim, eu não quero trabalhar por muito tempo, eu espero que ele me substitua, né? É, deixa eu digitar aqui a pergunta pra ele. Aí eu vou colocar o áudio aqui, tá? Tá bom. Vê se você ouve aqui. Jô, você está confortável? Pisque 2 vezes para dizer que não. Tá. Jô, por que essa dedicação que você tem pelo roteiro, assim? Porque roteiro parece que é uma área muito específica, assim, da literatura. Ele, assim, ele tem solamente a obrigação de virar um filme ou um audiovisual. Por que essa dedicação, assim, tipo, tendo tanta coisa para ler, tipo livro de autoajuda, tipo, essa autoliteratura que a gente tem? Exato, né, porque na verdade, eu acho que você disse tudo. O roteiro ele é menos para ler, no sentido da sua finalidade, e muito mais para ser esse documento ou esse texto que vai nortear toda a produção. Então a gente pode dizer que não existe audiovisual sem que haja esse texto primordial que vai dar origem a todas as outras funções técnicas, a tudo que vai existir, né, como audiovisual. Então eu acho que vem daí o meu interesse por esse documento, esse texto. E é ali que o filme surge, né. Então eu acho que ele tem uma importância muito grande. Agora do ponto de vista da leitura, essa leitura para o mero deleite e tudo mais, não acho que esse é o melhor texto para se ler, né. Um livro de autoajuda pode ser muito mais útil, de fato, como você bem observou. Voltando nessa questão de você se interessar por roteiro e tal, veio quando isso? Faculdade, você estava lendo, você falou: "Nossa, roteiro". Bom, eu sempre gostei muito de ler, além de livros de autoajuda, sempre gostei muito de ler livros dos mais diversos, né. E eu acho que talvez o interesse por roteiro se encontra nesse lugar, porque eu acho que leitores ávidos, assim, eu posso me considerar uma ávida leitora, às vezes ambiciona também poder escrever. Não que isso vá se concretizar, mas acaba sendo parece que uma extensão, sabe, do exercício de ler, a possibilidade de também criar histórias, né. Então eu acho que é aí que eu encontro a esse segmento que é a disciplina de roteiro como sendo um lugar possível para fomentar a imaginação e para você escrever, né, pra gente escrever histórias. E então acho que é isso. Certamente deve ser por aí o caminho. Jô, você enxerga algum, você como estudiosa do cinema, você enxerga algum vício negativo ou positivo no cinema brasileiro? Vamos pensar no cinema brasileiro como indústria, né. Hum. Eu acho que o que tem se tornado quase que algo recorrente, é que a gente tem, assim, alguns lampejos de uma fase que a gente pensa assim: "Agora vai", né. Alguém falou um dia usou um termo que eu achei muito divertido, que o cinema brasileiro ele tem voos de galinha, porque a galinha ela voa e aterrissa, né. São voos curtos. Eu acho que isso é algo muito recorrente. Se a gente for falar de vício, eu não estou falando de vício temático, eu não estou falando de vício estilístico, eu não estou falando de linguagem, eu estou falando de que a indústria me parece que se estrutura meio assim. Por exemplo, estamos vivendo agora um momento de muita visibilidade, repercussão, né, um momento em que a gente se sente até estimulado, porque parece que a gente olha um horizonte, né, de que existe a possibilidade de a gente fazer coisas que podem ser vistas por outras pessoas, por outros por outras instâncias de legitimação, que são esses festivais, e a gente tem estado bem na fita, né, então esse é um momento muito bom. E eu espero que ele permaneça, porque historicamente o que eu observo é que a gente tem esses momentos de auge e depois vem um pouco uma fase, né, eh, que a gente tem uma queda, assim, no interesse ou nas possibilidades de realizar. Isso é bem ruim, eu acho. E você tá vendo algum vício nesse programa de ídolo aqui? Esse daqui? É. Ué, não sei, eu acho essa disposição aqui, ela é uma disposição já muito,
padronizada, né? Ah, sim. Essa Com coisa duas é pessoas duas e pessoas tal. conversando, microfone, não sei o que Se lá. quiser, eu vou embora. Por exemplo, Você até a falando, canequinha. mas Eu não queria falar isso, mas fica à vontade, assim, né? Pode deixar por mim, me passe aqui que eu vou dar continuidade aqui ao programa. complicado. Jô, Aliás, não é roubando a cena? Em que momento eu vou roubar a cena? A cena não tá com você? no caso, a cena já foi roubada há muito tempo por mim, Ah, tá querido. bom. Eu achando que eu tinha alguma chance nisso daqui. Complicado. Jô, eu seria. Sou eu. Sou eu mesma. Eu não sou. É. Jô, qual que é a pior palavra ou frase que eu posso utilizar no roteiro? Cena 1/4, manhã, né? O relógio, o despertador tocou, tarará, ele desligou o despertador e ele acordou e vai fazer a rotina do dia dele, esse personagem. Só acho pior, uma das piores coisas. Ou, outra também, acontece um monte de coisas no filme e a gente acompanha, sei lá, diversas coisas, tarará, e aí depois ele acorda no final, ou seja, tudo era um sonho. Acho que são 2 frases, entre aspas, aqui, que poderiam ser evitadas. Entendi. É, não façam filmes de rotina, tá? Esse negócio de, ficar gordão, vou lá tomar um café. É, Eu eu tô vou cansado da minha rotina. isso, já vamos começar com a pessoa já fazendo as coisas? Eu não quero ver essa rotina. Todo Eu não quero mundo ver a tá rotina do isso, personagem. é. Ao menos que ele escorrega no banheiro e bata a cabeça e. Exatamente, poderia começar com ele batendo a cabeça no banheiro e sangrando. Isso, muito melhor do que ele botando ali, ó, desligando o despertador e levantando e tarará. Se você quer fazer um filme brasileiro de verdade, escreve um roteiro que sua mãe te acordou gritando com cintada, que sei lá, você tomou advertência no colégio. Jô, tem como escrever bem sem ler e sem ter vivência? Assim, eu não quero ter nenhum dos dois. Eu não quero nem ler nem ter vivência. Olha, Eu eu só acho, escrever. então, se você não quer ter vivência e nem quer ter o quê? Nem ler, né? Você não quer nem ler, nem ter Nem ter vivência. nem ter vivência, acho que não é por aí, né, acho que você deveria escolher uma outra profissão, talvez entrevistador, assim, um podcast, por exemplo. Não vai precisar, porque eu acho que para escrever é fundamental, não é à toa, bons roteiristas são aqueles que são mais velhos também, né, tem muita coisa, já viveu muita coisa, né. A gente tem um roteirista que é o roteirista, acho que o premiado mais idoso, que escreveu o roteiro daquele filme, Me Chame Pelo Seu Nome. Eu não lembro o nome do roteirista agora. Isso aqui também é um videocast, depois vai aparecer aqui. Não, mas a gente tem que falar, né. Então alguém fala ali, sopra pra gente, como é que é o nome do roteirista? Eu acho que é o roteirista mais idoso que venceu o Oscar. Tempo, produção. Tudo bem, gente, até o final desse programa. David Ivory. É? É. Mas é roteiro adaptado? Pois é. Quebrou um copo. Meu Deus, o copo. Não era o copo que estava com a água? Não, era esse aqui. Ah, tá. Se um aluno viesse assim pra você com ideia de montar um podcast, que ele chama pessoas assim do audiovisual, funções específicas do audiovisual, o que você diria pra ele ao invés de mandar ele desistir? Ao invés de fazê-lo desistir, eu iria incentivar, eu ia dar corda, né, sabe aquela coisa de dar corda para se enforcar? Mais ou menos isso, eu ia dar corda. Sim, sim, acorda. Aliás, a gente lida com o aluno assim, essa é a minha metodologia, né, assim, vamos dar corda. Aluno, o que que você faz? Dá corda. Ele escolhe o que vai fazer com a corda. Isso, escolhe o que vai fazer com a corda. É isso. Amarrar alguém na rua, jogar no O que trilho do for, trem. o que for. Eu acho que a minha função como professora é dar corda. Eu acredito muito nisso, É uma nessa boa, pedagogia. é uma boa metodologia. Metodologia da corda. Isso. Aprendi Paulo Freire. Você teve algum aluno assim, chato, só eu tô chamando de chato, e que nunca ouvia suas orientações, assim, que tipo, você fazia ali aquela consultoria com ele de 40 minutos, 1 hora, falava com ele, no final ele fazia do jeito dele. Exatamente o contrário, né. E sim, e aí eu me questiono, falo: "Por quê, né? Por que que a gente se coloca nessa posição? Por que fazer isso, né? Por que perder o meu tempo?", né. Mas é isso, eu sou resignada, né, com a minha profissão e acho que é isso mesmo.
Mas você Meu fica papel é bolada, assim, quando o cara não segue? Não, eu Ah, ele fico dificilmente fico bolada. Dificilmente fico bolada. É isso, né, a vida da pessoa, né. É. Vamos ter que entender. Sim, cada um faz o que quer, né? Jô, assim, quem assiste uma obra audiovisual, ela tá lendo o roteiro? Eu tô vendo o Homem-Aranha, eu tô lendo o roteiro do Homem-Aranha? Não, né, Não? porque entre o roteiro e o filme, nossa, tem uma longa distância, um longo processo de reescrita, né, e muito provavelmente aquilo que a gente vai ver lá na tela pode não ter uma similaridade com aquele papel, né. E aí é muito interessante a gente começar a expandir também a noção de roteiro, porque a gente fala que roteiro é um documento, eu até falei isso, né, o roteiro ele é também isso. O roteiro é um documento, o roteiro é um texto, mas o roteiro também é uma ideia, né, é uma ideia que circula. E aí eu nem estou falando, de um conceito que é meu, assim, mas a gente tem teóricos que já olham para o roteiro pensando que ele não é somente um texto, porque ele vai passar por tantas etapas. Por exemplo, você escreveu um argumento, ou você escreveu um roteiro, você passou para mim, eu fiz observações, você reescreveu o roteiro. Aí você vai passar para uma outra pessoa, vai haver outros ajustes, você vai participar de um laboratório, vai ter outros ajustes. O tempo vai passar, você vai participar de uma outra rodada de negócio, e você vai fazendo outras coisas e por aí vai. Então a gente vai reescrevendo o tempo inteiro. Por isso que é um texto instável, por isso que às vezes é interessante você pensar que o roteiro é uma ideia, né, uma ideia. Uma ideia que vai se modificando ao longo do tempo, né. Verdade. E falando nisso da volatilidade do É, roteiro, é uma eu boa falei isso expressão. aqui que isso aqui é um roteiro de 3 colunas, né. Roteiro técnico, não sei o quê. Eu tinha escrito um roteiro ali, isso aqui é da produção, né, que eles têm que fazer isso aqui, porque é É. coisa deles. Eu escrevi um roteiro ali que ele é meu jeito de escrever, né, ele segue ali Mastercines, aquela fonte lá. "Produção, traz o roteiro aí, dá pra professora Jo ler por gentileza? Você Hã. pode ler em voz alta aí pra gente, avaliar aí, professora?" 1, interna, sala de podcast, dia ou noite, tanto faz. Apresentador, bonito, intelectual, 25 anos, sentado de um lado da mesa. Jolevi, 20 anos. Tá errado aqui, 19, Ah, ainda não fiz 20. Por favor, perdão, corrija. perdão. Sentado do outro lado da mesa. Notícias do Oscar, bajulação da convidada, operadores fazendo barulho. Apresentador, fingindo humildade. Blá, 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 roteiro isso, roteiro aquilo. Me ajuda de graça a escrever meu podcast, ha. Jolevi, adorando o podcast. Tem que ser outra postura, né. Haha, você é engraçado. Apresentador, vou ouvir mais vezes aqui, aliás, me convida sempre, que eu sempre venho. Não tem muito o que melhorar aqui, tá maravilhoso, gente, recomendo, super recomendo. Cena 2, interna, sala de podcast, dia ou noite, tanto faz, né, gente? A gente até porque é dia ou é noite? Essa é a grande pergunta. Apresentador, fingindo interesse. Nossa, professora, como esse assunto de roteiro é interessante. Aí, Jolevi, adorando o podcast. Sim, é mesmo, é incrível, né. Eu coloquei uns cacos aqui, porque eu tô interpretando. Eu também sou atriz, né, Dá então, pra ver. né. Apresentador. Aí o apresentador improvisa o resto do programa, então, tá com você, É, improvisa aí o resto do programa. aqui, né, é bom roteiro, né. Maravilhoso. Acho, assim, bem claro. Na verdade, eu poderia dizer o seguinte: "Dá licença que eu preciso fazer uma análise Fala técnica". com P. O que acontece aqui? A gente fala que o roteiro ele às vezes é uma espécie de moldura, uma coisa rígida, né, e que a vida, quando você está no set, isso aqui é a vida, isso aqui é a vida gente, né, essencialmente isso aqui é a vida. Então, quando a gente está no set, é uma outra coisa, né. E aí o que que é o grande lance desse roteiro, assim, por que que ele é um roteiro tão bem feito? Porque ele deixa margem, gente, para o improviso, deixa margem para o acaso, né. Deixa margem para o que vai acontecer nesse momento presente. Então eu achei incrível. Já achei incrível assim, a proposta subversiva do cabeçalho. Dia e noite tanto faz. Acho até que vou adotar. Por favor, não dê bronca no aluno seu se ele fizer isso aí. Não, eu tô achando muito, muito incrível. Obrigado.
Com certeza não foi um roteirista do estúdio que fez, fui eu, obviamente, né. Dá pra ver, né? Dá pra ver que tem aqui, né? Tem piada. Tem. Isso aí tem. Ju, assim, um assunto, assim, mais business, né. Eu soube que nas suas aulas você trabalha da questão do pitching, né, com seus alunos, né. É pra não deixar eles à mercê, né, quando eles se depararem com esse monstro de 8 cabeças. Isso. E a gente Que é o mercado. O monstro de 8 cabeças é o pitch ou o mercado? Quem é o monstro? eu acho que Ok. um é o monstro, o outro são as cabeças, Ah, né. tá. O monstro é quem? Tem as alas, tem o chifre. Mas o monstro é o mercado, as cabeças o pitching é o Acho que as cabeças são a banca, o pitching é o dragão em si, e o mercado acho que é a pata do dragão, alguma Tá coisa assim, certo. tá. Tá. Eh, e a gente sabe que o pitching é onde está o dinheiro do roteirista, né. Mas o que que é mais importante? A trama, a profundidade da narrativa, o que você escreveu, ou você tá só bem vestido, assim? No Fica pitching, né? Pitching é performance. Aham. Então, o que que é importante? Que você apresente muito bem o que você concebeu, que você venda muito bem o seu peixe, que é como se fosse um mercado de peixes, né? E aí, como é performance, É de igual. talvez, né? Então é importante que você consiga convencer aquela banca, convencer aquelas pessoas que estão ali para te ouvir, de que você tem uma grande história para contar e de que vale a pena o tempo que eu estou despendendo para te ouvir e que vai valer mais a pena ainda o dinheiro que eu tenho para investir, ou seja lá qual o recurso que eu tenha para investir na sua história, né. Então é isso. O que significa que alguém, se a gente estiver falando de concurso de pitching ou não exatamente concurso de pitching, porque isso existe em alguns festivais, em alguns eventos, mas assim, se for na vida real mesmo, né, vai fazer com que a produtora entre em contato te passe um cartão, agende um horário para vocês conversarem mais sobre o seu projeto, né. Eh, Muitas vezes tem a ver com o modo como você apresentou. E às vezes também tem a ver com alguma coisa, algum elemento que tem no seu projeto que despertou o interesse daquela produtora, né. Se a gente estiver falando nessa relação, você como roteirista e a produtora, que é essa empresa que vai poder viabilizar o projeto. Muitas vezes o interesse pode estar no tema ou em alguma coisa que está no seu projeto que se afina, que se alinha, né, ao que essa produtora tenciona realizar. Então, é isso. Mas eu acho que é bom ter em mente que pitching é performance. Você pode ter um projeto incrível, incrível, mas o que você tem que pensar é assim, as pessoas precisam conhecer o seu projeto, né, e as pessoas não têm tempo para ler o seu projeto, de páginas e páginas ou tal. Então o que você precisa é lançar essa isca, né, que é o pitching, assim, se utilizar dessa isca para que aquela pessoa desperte o interesse para querer conhecer mais, para saber mais do seu projeto. Então tem que saber vender, né. Tem que saber vender. Saber vender seu projetinho para os Tem, lobos da Netflix. tem que saber. Pra sua felicidade, Jô, já tá acabando o Oh, programa, Deus, tá. que bom, gente, desculpa. Tá cansativo aqui. É, tá um pouco, né. É, e eu não posso deixar Acho que não deve ter nenhum ouvinte, né, nos ouvindo nessa hora, devem pensar aí, certeza não. deve estar dormindo. Isso aqui é pra pegar dinheiro digital. Eh, Você podia falar seria uma falta de gentileza gigantesca da minha parte se eu te trouxesse aqui e não deixasse você falar do seu projeto de extensão Trama, né. Você pode nos falar um pouco sobre ele? Usar isso aqui como plataforma para divulgação? Sim, até porque a gente deve ter uma audiência incrível e eu tô Você contando não com sabe quanto custa. é aquele momentinho do jabá, né, super importante. Obrigada, eu agradeço demais. 0% ainda, não vai precisar pagar nada. Pode falar aí. Então, eu agradeço demais, gente, esse espaço, essa O que que é o oportunidade. Trama, assim, que agora é Trama Incubadora, pelo que Isso, eu vi? exatamente. Vamos produzir ovos. Então, o que acontece? Eu noto que o Trama ele está entrando numa nova versão, que é a gente edita é um projeto de extensão, né, que está aqui na UEG. Então, essa é a 4ª edição, se eu não estou enganado. E aí, a proposta de ser uma incubadora é justamente para que a gente tenha tempo para desenvolver um projeto, tempo mesmo, tempo de meses, e o suporte para que esse projeto se torne,
consistente, né, ao final desse processo. Então a gente vai abrir uma chamada, a gente vai ter os projetos poderão ser inscritos, né, da comunidade, É um projeto de quê? De curta, de série? do que você quiser. A chamada vai deixar isso mais claro, mas a princípio é qualquer tipo de projeto de ficção. A gente não vai trabalhar com projetos de documentário, Tem podcast. nem com podcast. É ficção, curta-metragem, série, longa, por aí. E aí a ideia é de que ele que faça uma residência criativa, que pode durar alguns meses. A gente tem até 8 meses, mas pode ser que tenha alguns projetos que ele já está um pouco mais maduro, e o que ele está precisando é agora de um suporte para ele se estruturar para algum tipo de laboratório específico. Vamos supor, sei lá, você tem um projeto, você quer que esse projeto participe de um edital, ou participe de um laboratório, ou não, ou você ainda está numa fase muito inicial e você só tem um argumento e você vai precisar escrever o roteiro. Ou você já tem um roteiro e quer que esse roteiro passe por um novo tratamento, né, para que ele tenha uma nova versão. Então, esses projetos que são não poucos, serão 5. Esses projetos vão contar com mentorias, com consultorias também de produtoras parceiras, de outras pessoas, outros profissionais que poderão dar esse suporte. E a ideia é de que, ao passar por esse processo, que esse projeto amadureça para a sua finalidade específica, porque, como eu falei, cada projeto pode estar numa fase. No que a gente, aproveita, o que toda a comunidade acadêmica da UEG, né, principalmente os alunos do curso de cinema e também interessados da comunidade que se interessam por roteiros ou projetos audiovisuais, vão poder participar, por exemplo, digamos que a gente queira aprimorar um pouco mais, sei lá, vamos falar sobre personagem, ou vamos falar sobre eh, formatação de roteiro, ou vamos falar sobre pitching, ou seja lá o que for. Enquanto em cada projeto a gente está numa determinada fase, a gente pode promover ciclos de estudos ou workshops ou coisas assim, abertos a todo mundo. Não somente surge a partir das demandas desses projetos que estão fazendo residência, mas a gente expande isso para a comunidade, né, para qualquer pessoa que queira usufruir de palestras, de workshops, coisas assim. Legal, Jô. Agora, para encerrar finalmente, você pode ir embora só se você recomendar algum filme, alguma série, uma trilha sonora. Só não pode recomendar livro, que eu duvido muito que o pessoal que assiste esse programa lê alguma coisa, né? Não, vou falar de uma série que eu acho que é importante, assim, é uma série que está na Netflix, que é Adolescência, é uma série que fez muito sucesso ano passado, né, venceu vários prêmios internacionais, assim, o principal deles, o Emmy, em muitas categorias. E eu acho que é uma série que fala de um assunto muito importante, assim, no momento, que é o fato de que a gente não sabe o que se passa na cabeça de um adolescente, a gente, assim, qualquer adulto, família, escola, e eu acho que isso é muito importante. Além disso, eu acho também que toca nas redes sociais, toca no uso que a gente faz de celulares e tudo mais, de como isso é adoecedor, e mais que adoecedor, perigoso, assim. Então, eu acho importante. E do ponto de vista, assim, da sua execução, né, é uma série que tem os episódios, são em plano de sequência, então tem toda uma coisa também que do ponto de vista técnico é muito interessante para a gente analisar, além de atuações, assim, muito, muito boas. Eh, Falando aqui no Brasil, acho importante, eu gosto muito do trabalho do Lucas Paraíso, gosto muito de Os Outros, que é uma série. Não gosto da segunda temporada, mas eu acho a primeira temporada, assim, muito, muito, muito boa. E Sob Pressão, que também é do Lucas Paraíso, que eu acho incrível o trabalho dele como showrunner, né, que é esse criador, né, de séries. E o Lucas já teve na UEG, eu acho, bom falar isso. Eh, e eu acho bem admirável o trabalho dele. Ele faz TV aberta, que não é uma coisa fácil de se fazer, no sentido de você agradar tanto a um público geral, como também
fazer um trabalho caprichado e você ser reconhecido por isso, né. Então eu acho que o trabalho dele é muito bom. Não sei, é o que me veio na cabeça agora, assim. Tudo bem, então. Boas recomendações. Onde é que a gente pode assistir a Sombra do Outros para isso? Você sabe? A Globoplay. Os outros. Os outros e Sob Pressão, que tá na TV aberta, mas que também você vai encontrar, né, nas plataformas de streaming da Nerd, né, no caso. Legal. Jô, fala aí pro pessoal, se quiser, onde é que as pessoas conseguem te contatar, se você quiser ser contatada, se você quiser que alguém te incomode, pelo drama, você tem algum perfil, assim, profissional. Eu acho, a sugestão que eu dou, assim, que eu gostaria é que as pessoas nos seguissem, né, no @TramaUEG, porque a gente vai atualizando, enfim, as atividades que a gente vai desenvolvendo trama, e a gente também tem um canal no YouTube, que é o TramaUEG também. Então, no canal do YouTube, a gente tem as produções que nós realizamos no projeto Trama em outros anos. Eu não sei porque eu tô olhando pra lá, eu tenho que olhar pra você, né. Se estiver cansado da janela, tudo bem. A gente tem também o canal no YouTube, e a gente produziu muita coisa. Temos algumas séries, tipo Mulheres Roteiristas, olha que legal. A gente tenta recuperar a história de algumas roteiristas pioneiras, né, e dar visibilidade para o trabalho delas e tudo mais, então isso é muito bom, a gente conseguiu fazer 10 episódios. A gente tem uma série de outras produções que dão suporte às aulas e que acaba sendo instrutivo também, sabe. Então, eu recomendo vocês se inscreverem no canal e seguirem no Instagram. E a gente tem também o site, que é tramaoeg, não, trama.eg.br. É isso. Isso aí, pessoal, vamos lá ver o que o Trama tá tramando. Exatamente, o que estamos tramando para 2026. Esse foi o Roubando a Cena, o podcast do Crialab. Já deixa aquele like, se não gostou também pode deixar dislike, que é engajamento do mesmo jeito. Estaremos de volta com outro convidado e comigo, para sua tristeza. Beijo e abraço consentido, coisa que é meio incomum no audiovisual.